Bonfim Notícias. Informação a todo momento. Bonfim Notícias. Informação a todo momento. Para declarar o seu voto e os demais ficarem sentados. Portanto, orienta sua bancada a votar contra a ata. Discutiu também o vereador Ivan Barbosa de Castro, onde repudia a forma arbitrária com que o presidente da casa concedeu o direito dos vereadores Ivan Barbosa de Castro e Mário Jambeiro Alves de Souza na sessão de terça-feira, 9/6, em discutir o projeto de lei número 16 de 2015, que nas suas ponderações poderia alterar o resultado da votação ao contrário da vontade da presidência. Usa também o presidente da mesa, Luiz Azevedo, e diz que o vereador Ivan Barbosa de Castro, que mesmo tem que saber ler o regimento interno, onde o vereador Birubiru sabe muito bem, poderia orientar sua bancada, pois quem fala por último é o presidente. Franqueou a palavra a todos os vereadores, e quando foi no fim, o último a falar foi o vereador Reinaldo. Então falou que continuava em discussão o projeto e ninguém quis usar. Diante disso, convidou a vice-presidente para assumir a mesa. Então, quando o presidente fala, é o último a falar. E aí colocou o projeto em votação, que foi aprovado por 7 votos contra 6. Usou o vereador Mário Jambeiro Alves de Souza, que quer conste em ata, que também iria usar a palavra para discutir. Que consta em ata, mas é dele, hein? Que também iria usar a palavra para discutir o projeto. Usa da palavra o vereador Elcio, que surpreso com o pronunciamento dos vereadores, dispõe a sessão com os vereadores da oposição virão que a casa estava cheia passando apoio, e eles, cada um deles, queriam fazer seus discursos de palanque para serem aplaudidos. Então o vereador Ivan Barbosa ainda levantou para ir discutir o projeto, mas o vereador João Carlos o mandou esperar para ficar por último e ser aplaudido pela plateia que estava aqui presente. Mas todos sabem que existe uma hierarquia, que o último a falar é o presidente da mesa. Ninguém mais querendo discutir é colocado em votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis e 6 votos contrários. Passa a leitura do expediente, que consta das seguintes matérias: ofício 173/2015 do gabinete do prefeito, encaminhando o projeto de lei número 18, projeto de lei executivo número 18, que aprovou o Plano Municipal de Educação, PME, do município Senhor do Bonfim, em consonância com a lei número 13.005 de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação, PNE, e da outras providências. Projeto de lei número 3 de 2015, oriundo da mesa diretora, que dispõe sobre a reposição salarial dos servidores públicos do Poder Legislativo do município Senhor do Bonfim. Ofício número 172 de 2015 do gabinete do prefeito, encaminhando o projeto substitutivo, acrescentando valores de cargos e provimentos efetivos decorrentes de mandatos eletivos intenso, alteração parcial à Lei Municipal 1335 de 2014. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, postura de redação final ao projeto de lei. A emenda modificativa ao projeto de lei número 15 de 2015, autoria do vereador Gilberto Pires, João Carlos, Ivan Barbosa, Jorge Silva, Reinaldo Ferreira Santana e Mário Jambeiro Alves, que altera o artigo 1º e passa a ter a seguinte redação: todos os cargos compõem o quadro pessoal da Prefeitura Municipal Senhor do Bonfim, Bahia, definido na lei que o cria os cargos de funções constantes na Lei Municipal número 1332 de 2014, passa a ter acrescentado a sua remuneração em percentual de 5% de reajuste. Convite oriundo de Sismoso passa a ordem do dia. É lido o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, postura e redação final, orientando o projeto de lei legislativo número 3 de 2015. Discussão, ninguém querendo discutir, é colocado em votação, sendo aprovado. Discute também a reposição salarial dos servidores públicos, Poder Legislativo, vereadores do município Senhor do Bonfim, da outras providências. É colocado em discussão, ninguém quis discutir, é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça, postura e redação final, analisando o projeto de lei no Executivo número 15, é colocado em discussão, ninguém querendo discutir, é colocado em votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis contra 6 votos contrários. Proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 15, de autoria dos vereadores Gilberto Pires, João Carlos, Ivan Barbosa, Jorge Silva, Reinaldo Ferreira Santana e Mário Jambeiro Alves de Souza,
que altera o artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação: todos cargos que compõem o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal Senhor do Bonfim, Bahia, definido na lei que criaram os códigos de cargos e funções, contanto na Lei Municipal número 1332 de 2014, passa a ter, acrescenta as suas remunerações percentual de 5% do reajuste. É colocada em discussão e uso da palavra o vereador João Carlos Bernardo Pereira Júnior e Ivan Barbosa de Castro, que discute a propositura e ficam favoráveis à sua aprovação. Usa também o vereador Elcio de Carvalho, Gerivaldo Sampaio, Edivaldo da Silva Guedes, que discute a propositura, ficam contra a matéria. E ninguém mais querendo discutir, é colocado em votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis contra 6 votos contrários. O projeto de lei do Executivo 15, que altera os valores de cargos de pavimento executivo decorrente dos mandatos, proporcionalmente a Lei Municipal 1335 de 2014, é colocada em discussão e usa da palavra o vereador João Carlos Bernardo Pereira Júnior, Gilberto Pires Siqueira, Ivan Barbosa de Castro, Lúcia Cristina Souza Siqueira da Silva, que discute a propositura e ficam favoráveis à sua aprovação. Usa também os vereadores Edivaldo da Silva Guedes, que faz amplo pronunciamento e fica contra. E ninguém mais querendo discutir, é colocado em votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis contra 6 votos contrários. Nada mais havendo explorado o horário regimental, o senhor presidente, às 21h20, dá por encerrada a sessão. Essa é a primeira, pode ler. A ata acaba de ser lida, está em discussão. Vereador Ivan Barbosa. Gostaria do primeiro secretário que naquela que eu pedi para incluir na ata, eu queria só confirmar a palavra, que seria CCO. Será isso mesmo que está, que na fala da Vossa Senhoria não deu para entender. Só confirmar. Podia até ler o artigo todo para a gente ler devagar. Na ratificação que você pede, queria gostar o quê? CCU. O vereador conclui a leitura da ata. Após a discussão, uso da palavra vereador João Carlos. A ratificação que subsidiou aqui foi onde disse que, como relator da Comissão de Legislação e Justiça, Ivan Barbosa repudia a forma arbitrária com que o presidente desta casa cerceou o direito dos vereadores Ivan Barbosa de Castro, Mário Jambeiro Alves de Souza, na sessão de terça-feira, 9/6, em discutir o projeto de lei número 16 de 2015. Obrigado. Está em discussão. Como ninguém quer discutir, está em votação. Quem for a favor, sentado, quem for contrário, fica em pé. Aprovado por unidade das presenças dos vereadores. Peço ao primeiro secretário, o vereador Gerivaldo, que faça a leitura da segunda ata. Ata da 4ª sessão extraordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal Senhor do Bonfim, em 11 de junho de 2015. Às 21h35 de 11 do mês de junho de 2015, no Salão Nobre, vereador Joaquim Muricy Sobrinho, da Câmara Municipal do Senhor do Bonfim, o senhor presidente determina ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. E aí, verificando a presença dos senhores Laércio Muniz, Lúcia Cristina, Gerivaldo, Adelson, Edivaldo da Silva, Gilberto Pires, Elcio de Carvalho, Ivan Barbosa, João Carlos, Jorge Silva, Mário Jambeiro, Otávio Xisto e Reinaldo Ferreira Santana. Havendo dúvida sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão extraordinária. O senhor presidente informa que a sessão extraordinária foi previamente convocada para a votação do projeto de lei número 12 de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Diante do exposto, passa para a ordem do dia e é lido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Postura e Redação Final, analisando o projeto de lei do Executivo número 12 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução
da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências. É colocada em discussão e ninguém querendo discutir, é colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Orçamentária, analisando o projeto de lei do Executivo número 12, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências, é colocado em discussão, ninguém querendo discutir, é colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade. O projeto de lei número 12, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências, é colocado em discussão e ninguém querendo discutir, é colocado em votação, sendo aprovado em primeiro turno. Nada mais havendo, o senhor presidente, às 21h45, dá por encerrada a sessão. Aí é do primeiro turno. Está em discussão a segunda ata. Como ninguém quer discutir, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, quem for contrário, fique em pé. Aprovado por unanimidade das presenças dos vereadores aqui nessa casa. Eu peço o primeiro secretário que faça a leitura da terceira ata. Ata da 5ª sessão extraordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal do Senhor do Bonfim, em 11 de junho de 2015. Às 21h50 do dia 11 do mês de junho de 2015, no Salão Nobre Vereador Joaquim Muricy Sobrinho, da Câmara Municipal do Senhor do Bonfim, o senhor presidente determina ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores, verificando as presenças dos senhores Laércio Muniz, Lúcia Cristina, Gerivaldo Sampaio, Adelso Delfino, Edivaldo da Silva Guedes, Gilberto Pires Cerqueira, Elcio de Carvalho, Ivan Barbosa de Castro, João Carlos, Jorge Silva, Mário Jambeiro, Otávio Xisto e Reinaldo Ferreira. Havendo no legal e sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão extraordinária. O senhor presidente informa que essa sessão extraordinária foi previamente convocada para votação em segundo turno do projeto de lei número 12 de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Diante do exposto, passa-se para a ordem do dia e é lido o parecer da Comissão de Legislação. Do projeto de lei 12 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária 16 e da outras providências. É colocado em discussão, ninguém querendo discutir, é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Orçamentária, analisando o projeto de lei do Executivo número 12 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências, é colocado em discussão. Ninguém querendo discutir, é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto de lei do Executivo número 12, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias da execução da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências, é colocado em discussão. Ninguém querendo discutir, é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade em segundo turno. Nada mais havendo, senhor presidente, às 21h55, dá por encerrada a sessão extraordinária. Está em discussão a terceira ata do dia 11. Como ninguém quer discutir, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, por contrário, fica em pé. Aprovado por unanimidade as presenças dos seus vereadores dessa casa. Eu peço o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de lei do Executivo número 18 de 2015, de 10 de junho de 2015. Parecer. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei em referência dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação, PME, do município de Senhor do Bonfim, em consonância com a Lei número 13.005 de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação, PNE, e da outras providências. Trata-se de lei que aprova o projeto elaborado pelo Poder Executivo, que define metas educacionais para o município por um período de 10 anos. Trata-se de uma exigência prevista na Lei Federal número 13.005 de 25 de junho de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação, PNE. E o PME abrange não somente a educação na rede municipal de ensino, mas deve estabelecer diretrizes e metas para o ensino médio e para a educação superior do município, dialogando com os responsáveis por esses níveis de escolarização,
deve ser elaborado em consonância com o Plano Estadual de Educação e o Plano Nacional de Educação, e ao mesmo tempo garantindo a identidade e autonomia do município. Para a elaboração do PME, o município realizou diversas audiências públicas, elaborando o plano com a participação da sociedade através de representação de diversos segmentos, tais como a DESB, Sindicato dos Servidores Municipais, instituições de ensino médio e superior, com sede em nosso município. O projeto prevê diretrizes tais como erradicação do analfabetismo, melhoria de qualidade de ensino, valorização de profissionais da educação, entre outras. Além disso, prevê prazo para o cumprimento das metas, qual seja, de ver a vigência do PME, que é de 10 anos, bem como prevê avaliação no segundo ano de vigência da lei, cabendo a esta Casa Legislativa a aprovação das medidas legais decorrentes da avaliação, com vistas a correções de eventuais deficiências e distorções. Outro importante aspecto do projeto de lei é que prevê o acompanhamento da execução do plano pelo Poder Legislativo, com a participação da sociedade civil e política organizada e por intermédio da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vereadores, Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação. Vê-se que o projeto de lei acima referido objetiva a aprovação do Plano Municipal de Educação, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer óbice quanto à aprovação do referido projeto de lei, sobretudo porque está de acordo com o que determina a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Assim, o voto desse relator é pela aprovação da proposta consubstanciada nesse projeto de lei do Executivo, voto este que é seguido pelos demais membros que comigo subscrever. Esse é o parecer. Senhor do Bonfim, 15 de junho de 2015, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Edivaldo da Silva Guedes, relator, Lúcia Cristina Cerqueira, presidente, Mário Jambeiro Alves de Souza, membro. Discussão aí, ó, comissão da Educação aí. Não, vou ler agora. Comissão de Legislação, Justiça, Postura. Mas aí já pode. Justiça, Postura e Redação Final. Projeto de Lei do Executivo número 18, 2015, de 10 de junho de 2015. O parecer de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei em referente dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação, PNE, do município de Senhor do Bonfim, em consonância com a Lei número 13.005 de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação, PNE, e da outras providências. Trata-se da lei que aprova o projeto elaborado pelo Poder Executivo, que define metas educacionais para o município por um período de 10 anos. Trata-se de uma exigência prevista na Lei Federal número 13.005, de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação. Abrange não somente a educação na rede municipal de ensino, mas deve estabelecer diretrizes e metas para o ensino médio e para a educação superior no município. Dialogando com os responsáveis por esses níveis de escolarização, deve ser elaborado em consonância com o Plano Estadual de Educação e Plano Nacional de Educação, e ao mesmo tempo garantindo a identidade e autonomia do município. Cumpre-se ressaltar que na Lei 13.005 de 2014, os municípios têm até o dia 24 de junho para elaboração e aprovação do Plano Municipal de Educação. Em análise ao projeto, não se vislumbra no âmbito desta comissão qualquer óbice ou ofensa às normas legais que disciplinam o objeto de propositura em análise. Logo, a proposta encontra-se em amparo legal, regimental e constitucional, podendo o Poder Executivo propor a presente matéria. Em análise ao projeto, verifica-se que foi eleito o expediente legislativo correto e atende aos requisitos de constitucionalidade formal e material, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, adequação gramatical, adicional e lógico. Portanto, nosso entendimento é de que não há óbice jurídico à sua aprovação, cabendo
a apreciação do mérito da matéria aos nobres edis. Assim, o voto desse relator é pela aprovação da proposta consubstanciada neste projeto de lei, voto este, que é seguido pelos demais membros que comigo subscreverem. Esse é o parecer, Senhor do Bonfim, 15 de junho de 2015, Comissão de Legislação, Justiça, Postura e Redação Final. João Carlos Bernardo Pereira Júnior, relator. Gerivaldo Sampaio, presidente. Elcio de Carvalho, membro. Senhor do Bonfim, 16 de junho de 2015, ofício 88 de 2015. Elo seletivo, senhor Laércio Muniz de Azevedo, modifico presidente da Câmara Municipal do Senhor do Bonfim, Bahia, nesta. O vereador que apresenta subscreve, vem por meio deste solicitar desta Casa Legislativa para uso da tribuna dos representantes da Igreja Católica da Paróquia de Senhor do Bonfim para contribuir na discussão do Plano Municipal de Educação do município de Senhor do Bonfim para o período de 2015-2025, referente ao projeto número 18 de 2015. Diante desse contexto, solicito da mesa diretora desta casa o tempo de 20 minutos para que o representante faça seus ponderamentos hoje, 16 de junho do decorrente ano, nesta sessão extraordinária. Desde já agradeço a compreensão. Reinaldo Ferreira Santana, vereador. Lei do expediente. O projeto já foi discutido bastante na cidade com as entidades do Senhor do Bonfim, mas nós temos algumas dúvidas aqui do projeto, entendeu? E aí nós temos aqui a secretária de Educação e o padre Darlan dos Santos. Primeiro eu vou passar a palavra à secretária e a segunda o padre faz sua explanação. A secretária tem 15 minutos para falar sobre o projeto. Boa noite a todos. Boa noite aos senhores vereadores. Boa noite ao padre aqui presente. Boa noite ao representante da DIREC, antiga DIREC, Cristiane, obrigada por estar aqui. O Plano Municipal de Senhor do Bonfim, ele foi construído por muitas mãos. Essas mãos não foi só a Secretaria de Educação, um pouco de silêncio aí que mas foi toda uma comunidade que participou e construiu esse plano. Então foram os munícipes de Senhor do Bonfim que construíram o Plano Municipal de Educação. Não. Volte. Não, você está adiantando. Volte. Aí, volte. Vá. A base legal. O nosso plano, como todos os outros planos, ele está embasado na Constituição de 88, no seu artigo 214. Ela já traçava um caminho. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas. As ações conduzem a, essas ações integradas vão conduzir a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanista, científica e tecnológica do país,
estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, incluído pela Emenda Constitucional de número 59 de 2009. Nosso plano, ele tem a lei máxima, a Constituição, ele já estava previsionado em 88. Nós temos também a base legal da LDB e da Lei Federal 13005 de 2014, no seu artigo 8, que institui o Plano Nacional de Educação, o PNE, e determina aos estados e municípios o prazo de 1 ano para elaborar ou adequar seus planos às metas nacionais. É aqui que nós nos encaixamos. Senhor do Bonfim, ele teve o privilégio de ter construído, desde 2010, se eu não me engano, um plano municipal. Só que ele não chegou até os senhores aqui. Ele foi elaborado, pensado, com audiência pública, com tudo que tinha direito. Só não chegou a esta casa para passar pelos olhos dos senhores e ser aprovado. Então, nós iniciamos da premissa de que nós já tínhamos um plano, nós precisávamos rever e valorizar todas as pessoas que se dedicaram a construir aquele que não chegou a esta casa. Nós respeitamos o que já tínhamos e apenas começamos com outro olho, com outra visão, analisar e elaborar novas ideias, novas metas e analisando as estratégias também. Na hora de construir um plano, nós temos que seguir algumas regras muito básicas que nos foram impostas. Nós não construímos o plano de maneira aleatória, isso baseado nas leis, e aqui nós tivemos que, por base de decreto, instituir uma comissão. O decreto 29 de 2015, de abril de 2015, nós tivemos a comissão executiva. Essa comissão ela é formada por pessoas do município, são pessoas integrantes da secretaria, mas da rede municipal. Adilson Dias era o coordenador, Silvana, a secretária executiva, Maria da Glória, representante do Conselho Municipal e dos docentes da rede municipal, Viviane do Vale era presidente do Conselho Municipal, em abril, Francilene, a coordenadora de projetos da SEMEC, e a Citânia, representante da coordenação pedagógica. Então, isso foi posto em decreto e essa comissão foi formada. A partir daí, nós tivemos o apoio, é bom que se ressalve, o apoio da Secretaria do Estado da Bahia. Nós não construímos eles sozinhos, nós tínhamos orientações, porque a Secretaria de Educação, ela montou o PROAN, que é um programa onde deu apoio a todos os municípios da Bahia. Aqueles que quisessem o apoio da Secretaria do Estado iriam, se comprometiam a estar lá. Nós tivemos várias reuniões onde as pessoas da comissão estiveram lá, ouvindo as orientações. O plano era construído e enviado para Salvador para que fosse analisado, para que fosse pontuado o que precisa melhorar, o que precisa acrescentar. Então, ele não foi construído só por nós. Nós tivemos o apoio também do PROAN. Não, volte, por favor. Comissão representativa. A Comissão Executiva do Município Senhor do Bonfim, nomeada pelo Decreto 29, de abril de 2015, responsável por coordenar a elaboração do Plano Municipal, designa as comissões representativas, com o objetivo de ampliar a participação do processo de elaboração do PME. Pode passar. Eu trouxe aqui as comissões representativas para que os senhores percebam que não foi elaborado dentro da Secretaria de Educação apenas pelos servidores da educação, da Secretaria, mas nós tivemos a participação e foi convidado, sim, várias entidades, a representativa de universidades, de escolas particulares, de escolas públicas do Estado, da comunidade como um todo. Então, nessa comissão representativa, nós temos várias pessoas que não estão dentro da SEMEC, mas se agregaram, ou seja, perceberam a responsabilidade da construção desse plano.
Não é um plano para a SEMEC, para a Secretaria de Educação. Ele é um plano para os munícipes. Ele é um plano não para mim, nem para a Deise, nem para a Lúcia agora, não. Ele é um plano para os meus filhos, os filhos de Deise, para os nossos filhos. Porque ele vai estar tratando da educação nos próximos 10 anos. Nós tivemos a responsabilidade de pensar nos próximos 10 anos o que queremos para o município de Senhor do Bonfim. Não foi só na instância que nos compete enquanto secretaria, mas nós tivemos o cuidado, e era como prioridade também, todas as instâncias, ensino médio, superior, mesmo que isso não fosse competência da Secretaria Municipal. Então, nesta comissão, nós tivemos representantes do NTR, que era a Cristiane, nós tivemos do IFE, nós tivemos a representante do vereador Rê, nós tivemos a professora e vereadora Lúcia. Então, nós tivemos várias pessoas que se comprometeram a construir esse plano. Pode passar. Sobre as comissões executivas e representativas. Foram compostas por membros com vasta experiência na educação municipal, com diversas instituições de educação do município, o NEB, Univasf, IFE Baiano, UAB, Uninter e o NOPAR. Em vermelho, não enviaram representantes. Por que eu botei isso? Para mostrar para os senhores que foi um plano sério, onde nós comunicamos, nós mandamos ofício, nós ligamos para as pessoas. Eu fui pessoalmente na UNEB perguntar por que não tinha um representante. Então, esta decisão de construir o plano era uma responsabilidade de todo mundo, não era só da secretaria. Sobre as comissões executivas e representativas, sociedade civil organizada, então lá estavam a DESB, Câmara Municipal, Quilombolas, NRE, Fundeb, Conselho, todos os conselhos estavam. Pode passar. Termo de compromisso do PROAN. O PROAN é um programa que passou a dar assessoria a todos os municípios da Bahia. Os 417 municípios foram apoiados pelo PROAN. Assistência técnica ao município no desenvolvimento de atividades relacionadas à elaboração, adequação participativa do Plano Municipal de Educação. Então, nós tivemos essa assessoria. Eu fui pessoalmente em Salvador também participar desta assessoria para tirar as dúvidas, para compreender e fazer um plano dentro daquilo que foi pensado por nós. O Plano Municipal de Educação de Senhor do Bonfim, por ser um plano decenal, atravessará mandatos de vários prefeitos e dirigentes municipais de educação. Esse é um plano que não importa quem é o prefeito agora, não importa quem é o prefeito daqui a 4 anos, não importa quem é a secretária ou o secretário de educação, não importa. Ele foi um plano pensado para os munícipes, para o futuro da educação de nossos munícipes. Então, é apolítico. O PME é do município, e não apenas da rede ou sistema municipal, porque ele é de todos os munícipes. Pode passar. Este PME primará pela qualidade técnica e indicará o que é que nosso plano, quem lê o plano, quem quiser a disponibilidade do plano, nós podemos encaminhar, lógico, pela internet, por e-mail, eu posso passar, quem quiser, para ter um aprofundamento do plano. O diagnóstico da educação municipal. Quem lê o plano vai ver o retrato do que temos no município de Senhor do Bonfim. Sem enfeitar, sem florir, mas a realidade, as nossas dificuldades, as nossas preocupações está ali no plano. Um conjunto de metas e estratégias coerentes ao Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação.
Uma das coisas que nos foi orientado é que o nosso plano dos municípios que pediram o apoio do PROAN, eles alinhassem com o plano estadual e alinhassem com o plano nacional. Por quê? Porque se entende que esse plano, ele não é único de Senhor do Bonfim. Ele é para todos. E a ideia é que, na hora da disponibilização na meta 20, que é a questão do PIB, os 7%, é quando há o gerenciamento de recursos para todo um território, sem distinção de município, estado ou Distrito Federal. Indicadores com os responsáveis pelo seu monitoramento e avaliação. No próprio plano já vem estabelecendo o que nós vamos precisar, quais são os indicadores e quais são os pontos onde nós vamos estar revendo sempre. O próprio plano diz quando vai ser de novo relido, estudado, reorganizado. Isso foi um cuidado que tivemos. E o plano, por ser aprovado hoje, não significa que ele é estanque. Olha, gente, vamos ter atenção aqui. Estou atrapalhando aqui a secretária a falar. Vai ser mais educado. Eu vou ser breve, porque talvez o assunto não interesse muito. E aí eu vou ser mais rápida do que o que eu posso. Já estou terminando. Fique à vontade, secretária. A partir da promulgação dessa lei, deve o poder público municipal vincular ao PME o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e o plano de ações articuladas PAR. O plano, ele não vai ser isolado, ele traça caminhos onde qualquer prefeito que possa vir, ele tem a obrigação de alinhar esse plano às metas pensadas, às metas desejadas por todos os munícipes, agora no ano de 2015, para o decênio. Eles devem estar baseados, a LOA, o PAR, a LDO, o PPA, todos devem estar embasados nas metas que foram traçadas, porque não é justo você passar vários dias, vários meses pensando e elaborando o que você quer para um futuro e isso não ser posto em prática. Nós temos 20 metas no plano, as quais nós sabemos que temos dificuldades, as quais Bonfim sozinho não consegue cumprir todas as 20. Por quem lê o plano vai perceber que todas as metas, nós sempre tivemos o cuidado, a comissão que estava na organização, de dizer que nós estamos em parceria com o Estado, em colaboração com o Distrito Federal, com os estados, com o Estado e com o PNE nacional, porque sozinho o Bonfim não consegue cumprir todas as metas. Então, nós sempre estamos alinhados com os dois planos, o plano nacional e o plano estadual. É importante que ressalve também que a partir do momento da autorização por vocês do plano municipal, imediatamente nós temos que pensar num fórum de educação permanente, na discussão de educação no nosso município. Isso é importante e eu espero que os senhores tenham entendido a explanação, que os senhores, se tiverem alguma dúvida, possam esclarecer. Eu gostaria apenas de dar um parêntese para que a secretária da comissão, essa ata ela está disponível também impressa e no site. A ata da reunião que tivemos, da audiência pública, onde apenas um trechinho, ela só vai ilustrar, porque eu sei que depois vem o senhor padre, mas aí só para vocês entenderem em que parte nós suprimimos aquilo que vai ser discutido no estande. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, senhores vereadores. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, porque eu sei que o nosso padre vai fazer essa discussão logo mais.
Ata da audiência pública do PME, Plano Municipal de Educação, do município de Senhor do Bonfim, Bahia, aos 8 dias do mês de junho de 2015, às 8h40, no auditório do Centro Cultural Ceciliano de Carvalho. Meta 2 foi a discutida. A estratégia foi 2.13, onde suprimiu-se a expressão gênero e orientação sexual. Obrigada. Eu quis que ela lesse apenas uma parte, um fragmento da ata da audiência pública. Ela também está disponível para que os senhores entendam que o plano, ele... Mas é melhor, ler toda, porque fica registrado nessa casa. É muito, é? Vai ler toda? Pode ler, fica registrado nessa casa. São 5 páginas. A questão da ata é só para dar veracidade ao fato de que a audiência pública, na audiência pública, e muitas das pessoas que estão aqui estavam na audiência, nós tivemos grupos de estudo de cada meta. Os grupos analisaram as metas e as estratégias, depois se juntaram para uma plenária, onde era exposto em data show aquelas decisões de cada grupo que estava ali analisando as metas e as estratégias. Então, aqui na ata diz o que foi suprimido, o que foi acrescentado, e essa ata ela está na íntegra, aonde, Deise? No site, ela está disponível também para ser analisada. Então, nós tivemos todo um cuidado e todo um rigor na hora da estruturação. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Estamos aqui à disposição. Secretário, pega a cadeira para a secretária, por favor. Está em discussão, está franqueada para os seus vereadores. Vereador Birubiru. É só uma orientação mesmo como se deve proceder, senhor presidente. Na verdade, é constar na nossa ata, tá entendendo, que foi feita a supressão da frase sobre gênero, etnia e orientação sexual da meta 2 do item 2.13. Consta em nossa ata, porque o texto original, o Edenilson me mostrou, e já consta sem essa frase, o Adail. Etnia, permanece? Sobre gênero e orientação sexual, a etnia permanece. Só que consta em ata, porque de qualquer forma, o texto original já vem dessa forma. Continue francada a palavra, os vereadores. Como ninguém quer discutir, eu quero convidar aqui para fazer sua explanação o padre Alain dos Santos. Fique à vontade, padre. E agradecer à secretária pela sua explanação. Boa noite, senhores. Boa noite a todas as senhoras também. Desde já eu quero agradecer aqui, ao vereador Rei, todos os vereadores, porque concedeu essa oportunidade para poder falar um pouco sobre essa questão, que eu já vi aqui apresentado no plano de educação do município, que já foi uma espécie de pré-exclusão de alguns termos que são muito fortes, muito perigosos para a educação do ser humano, e por isso eu vim aqui, hoje, não para resolver problema nenhum, mas para tornar mais claro o que é essa ideologia de gênero e exatamente quais são as suas consequências práticas. Por isso eu acredito que cada vereador que é responsável, também pelo nosso município, deve entender bem o que é isso. Os professores também devem entender bem o que é isso, porque nós da igreja, tanto da igreja católica como das igrejas evangélicas e outras denominações, estão muito preocupadas com isso, Então, o que é essa ideologia de gênero, que parece uma expressão complicada e que, se eu falar assim solta no ar a palavra, a expressão,
eu posso até perguntar: você sabe o que é ideologia de gênero? E a pessoa dizer: não sei, não ouvi nem falar o que é isso, não é? Como alguma coisa que é muito má, que está normalmente escondida, e a gente só sabe o que é quando vê os resultados, mas na teoria não enxerga claramente o que seja isso. Então, o que é ideologia de gênero, senhores e senhoras? Primeiro, para a gente entender bem, né, nós temos que lembrar que existia um filósofo muito famoso chamado Marx, e esse filósofo escreveu muito, e ele dizia que uma das coisas que deveriam ser destruídas é a família. A família deve ser destruída para que se haja melhor a questão da propriedade privada, por exemplo, não é? A reconstrução de um novo homem, que no fundo é isso que Marx, não é, pensava. Então essas ideias de Marx, elas foram perpassando, de tal modo que nós atualmente estamos enfrentando, não é, uma situação, sobretudo a partir do ano de 2002, essa tal chamada ideologia de gênero. Ideologia é algo que vem de ideal, ou real, ou imaginário, ou algo que se deseja ser implantado, que muitas vezes uma ideologia, ela pode ser positiva, mas como também pode ser negativa. Ideologia é algo que você pode estar com a sua cabeça aberta e ela cai de cima e entra, não é? Seja qual for a fase da sua vida. Por exemplo, nós estamos aqui, muitíssimas informações e conceitos que hoje nós temos e formulamos, não é porque eu criei e você criou, é porque ela já vem carregada há longos séculos de um processo de educação. Então, a ideologia de gênero é essa mentalidade que está sendo buscada, implantada, primeiro, sobretudo nos municípios, não é? Apesar de que alguns países já aprovaram essa lei, mas já estão pedindo para ser retirada. Por quê? Porque estão vendo as consequências disso. A Suécia também parece que é um desses países que está sofrendo esse conflito. Então, o que é? Né? Falei tanto, mas não disse o que é até agora. A ideologia de gênero é um processo educacional através das exigências do sistema educacional, por livros, por formação de professores, por exigências do MEC e pela imposição da própria lei, que a criança ela deva ser educada pensando: eu não tenho sexo, eu não nasci nem homem e nem mulher, nem mesmo homossexual, eu sou um ser indiferente. E por isso a ideologia quer dizer que ser homem ou ser mulher, ou até mesmo ser um homossexual, é uma questão cultural. E por isso o sistema educacional quer implantar na cabecinha da criança que ela um dia diga: não, eu tenho cabelo grande, tenho seios, tenho um genital assim, assado, mas eu quero ser um homem. Por isso é uma ideologia que contradiz a natureza humana, não é? Se a menina cresce e diz: eu gosto do menino, ou então o menino: eu gosto da menina, ou então a menina diz, ou o menino, a menina: eu gosto da menina, ou então o menino: eu gosto do menino. Tudo bem que se vá descobrindo essa tendência num processo natural, mas a ideologia no fundo quer dizer o quê? Que você não é homem, você não é mulher, você vai decidir isso depois. E por isso
não é? Em alguns países já foram criados um próprio livro, onde se ensina a criancinha com 2 anos a como ter relação sexual, anal, vaginal e todas as modalidades. A ensinar os meninos a olhar para o menino e dizer: eu quero esse menino, mesmo sem ele ter vontade. Porque a ideologia, senhores e senhoras, ela entra, e quando torna-se lei, ela é obrigada e protegida. A ideologia de gênero, nesse caso, até os pais, eles são obrigados a ficar calados. Eles não têm direito a dizer nada. Eles têm que aceitar, não é? Por isso, essa ideologia, ela, de certo modo, tem no fundo, que o problema aqui não é ser homem, ser mulher ou ser homossexual, que não deixa de ser um ou outro, mas no fundo é acabar com o modelo da procriação. Não quero usar nem argumentos religiosos, né, já que eu sou um padre, mas argumentos racionais. A família é o que está no fundo, ou seja, nós queremos acabar com esse negócio de que homem e mulher, não é originalmente a família. Imagine um município aí onde 4.000 homens decidem não casar. Para tudo, não é? Então eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre essa ideologia, pensando um pouco nas consequências. Porque às vezes a gente vai aprovar uma lei, ou pensa numa lei até, não é? Isso pode acontecer até na dimensão religiosa também, sem pensar na realidade, na própria existência, porque senão pode se tornar uma contradição. Isso não quer dizer que eu esteja excluindo, e nós não devemos excluir respeito, não. Homem, mulher, homossexual, seja lá qual for o que a pessoa seja, a pessoa deve ser amada, respeitada, valorizada do jeito que ela é. Mas eu queria refletir com os senhores e as senhoras 6 meios, ou então 6 frutos, porque essa ideologia seria algo mal num plano de educação. A gente sempre tem que pensar, essa lei aqui está no papel, mas isso na prática, como seria o resultado? O resultado disso é mais ou menos aquilo que pode acontecer. Então, o primeiro argumento que eu colocaria é que essa lei, essa ideologia de gênero, não é? Que são termos às vezes obscuros, porque ninguém entende o que é isso, e a gente tem que entender muito bem. Ele é uma lei que desrespeita a natureza humana. Eu não posso dizer para o meu filho: você vai ser uma menina, eu quero você menina, você vai fazer isso, isso e isso, isso. Minha filha, você é um menino, você vai ser um homem. Ou então, não é? Na situação do próprio homossexual, o menino é homossexual, então a mãe quer obrigar o menino a ser menino. Claro que o homossexualismo, por exemplo, existem várias explicações por que uma pessoa tem essas tendências, e são várias, não é? Nasce e outras situações que o decorrer da vida, que também para a própria pessoa é algo doloroso, mas não podemos desconsiderar que é um ser humano amado por Deus, não é? Então a ideologia, ela desrespeita aquilo que cada um sente. Como é que pode ser criado um sistema, uma lei, uma regra, onde eu tenho que enfiar na cabeça dos alunos que ele aceite, que ele queira, que ele abra-se a isso? O que se tem que ser incutido na cabeça dos alunos é o respeito, o amor e a capacidade, não é? Eu acredito, de poder conviver com pessoas diferentes. Isso, saber aceitar, mas não poder
viver em um sistema onde você começa a ter uma espécie de crise de identidade, porque isso é uma consequência prática. Gerar numa criança, num adolescente, uma espécie de crise de identidade. E isso abre a possibilidade de uma pessoa, de um jovem, a também viver uma espécie de educação desumana consigo mesmo, desregrada consigo mesmo do ponto de vista humano, não é? Então, é uma espécie de contradição mesmo, que traz efeitos profundamente negativos. Depois, a identidade de gênero, a ideologia de gênero, também normalmente são por poucas pessoas que gritam e querem tornar algo pequeno de 10% numa grande massa. Por isso que é o problema, não é? Devemos acreditar que todos deveriam ter o direito de poder dar sua palavra, sim ou não. Mas estamos numa comunidade educativa onde o prefeito, a secretária e o seu auxiliar, um exemplo, e o padre, decidem uma regra que deve ser enfiada, colocada num sistema todo de educação, que fere muitas colocações, muitas fases, muitos sistemas, não é? Então é uma outra consequência. Depois, como eu já falei, no fundo, o que querem destruir é a família. A família, não digo do ponto de vista que foi criada por Deus, porque é claro que foi. Quem criou? Foi um gato? Foi um cachorro? Pode um ser superior ter criado essas pessoas. Aí alguém diz assim, mas não, padre, o mundo é fruto de uma grande explosão. Sim, meu filho, mas quem fez essa explosão? Foi você? Foi a sua mãe? Seu padrinho? Não foi, não é? Foi algum ser. Por isso, a família também é um patrimônio da humanidade. A gente não pode desconsiderar que ela seja um patrimônio para a humanidade. Imagine aí vocês, cada um com a sua famíliazinha destruída, acabada. Que consequências dentro de uma casa? Então, no fundo, é acabar com as nossas famílias. Por quê? Não que cada um seja livre para decidir o seu futuro. Sim, claro, nós podemos. Mas quando começa a entrar certos tipos de mentalidades que vêm de um grande sistema, também se acaba com a própria família. Não só no nível dos conflitos internos, mas também no próprio desenvolvimento da construção de outras famílias, não é? Então a família é um patrimônio da humanidade. Às vezes a gente não percebe que o mal, ele aparece como uma espécie de fumaça que vai entrando, né? E a gente não percebe. Quando percebe, já está enfumaçado, não é? Então é a família também que está em jogo aí. Depois, a ideologia é para inculcar, não é, a aprovação de outros gêneros. Por exemplo, alguém que decide, eu sou pansexual. O que é um pansexual? É alguém, não é, que gostaria de viver uma vida matrimonial com um animal. É uma espécie de zoofilia também, digamos assim. Então dizer assim, a mãe de família, o fato de ser uma mãe é a mesma coisa de uma pessoa que resolve viver uma vida conjugal com um cachorro, por exemplo. Então é colocar essa dignidade da pessoa no mesmo nível de certas situações que são, não é, muito estranhas, para não usar a palavra, digamos assim, aberrações naturais, não é, do próprio sistema. Por isso a lei, ela é para fazer a pessoa viver com dignidade, com amor, com respeito, que encontre a plenitude da sua própria existência. Não uma lei que
denigre, não é? Denigre a própria pessoa, descaracteriza a pessoa. Depois, não é, para terminar, no fundo também a ideologia de gênero, e aqui é o argumento religioso, eles querem tirar Deus do centro. Como é que pode eu querer tirar do coração de uma pessoa aquilo que ela já nasce com ele dentro de si? Quem não é católico, quem não é evangélico, quem não é espírita, quem não é testemunho de Jeová, independentemente disso, até quem diga que não acredita em Deus, acredita, não como conformação da própria vida aos mandamentos, mas no fundo sente na sua própria existência uma sede de felicidade, que é uma antecipação do desejo de eternidade, que é algo maior. Então, no fundo, quando eu digo assim, minha filha, você não é mulher, então eu estou afirmando, Deus não pensou nela e nem nela como uma mulher. Deus pensou nela como um bichinho, pá, aí jogou no mundo e ela decida. Não. Existem todas as dificuldades da natureza, é claro, que às vezes as pessoas pensam assim, os homossexuais são os sofredores, os héteros são os normais. Não é, porque hétero também sofre, não só problemas, mas os próprios problemas na própria realidade, como ser homem, como ser mulher, não é? Sofre do mesmo jeito. Eu recebi um videozinho de um transexual, não é, muito coerente, falando assim, olhe, vocês aí estão brigando por isso, isso e isso, era a parada gay lá, por isso, isso, isso e isso, mas não adianta ficar brigando com certas coisas, porque mulher normal sofre, homem, ou normal não, mulher sofre, homem sofre, criança sofre, todo mundo morre, todo mundo passa dificuldade. Então não é somente uma espécie de sistema de vítimas, todos nós sofremos as consequências das dificuldades próprias da vida, não é? Mas no fundo, não é? É tirar também essa ideia de Deus. Deus não existe não é? Como é que a gente pode eliminar de um sistema educacional, não é? Como já foi aos pouquinhos tirado, claro, mas tirar da consciência da nossa comunidade a possibilidade de alguém acreditar num ser superior que me criou e pensou em mim como eu sou. Então a primeira consequência disso é dizer, você que está em cima não é criador, logo você não existe. Tirando, né, o aspecto religioso da história, também da educação, né, é um outro mal. Por quê? Porque diz o filósofo Blaise Pascal, o homem, quando não busca, né, o seu outro ser, a tendência natural dele é cair no desespero. Por quê? Porque fora desse ser, ele perde o seu chão. Seja quem for, ele perde a sua própria segurança, porque ele já, de certo modo, foi criado com essa mancha em si, que não sairá. A gente pode gritar, pode fazer o que for, no fundo, está sempre ali, agarrado a isso, não é? Então a ideologia de gênero, meus irmãos, meus senhores e senhoras, pensei que estava na missa já aqui, não é? Ela, de certo modo, traz certos transtornos naturais para as nossas crianças, não é? Eu estava vendo um videozinho também de um pai falando que a filha, né, na escola já foi dito, então a menina, se estiver lá no banheirozinho dela, ia entrar um menino ou 3 meninos, porque os meninos héteros também aproveitam da situação, né, para ver as meninas, e a menina fez xixi na sala, porque não quis ir lá, para os meninos não a ver, né? Então isso vai causando, embora
possa puxar um respeito para um lado, mais humanidade para outro, mas ao mesmo tempo provoca uma imensidão de transtornos para o nosso sistema de educação e também para as nossas famílias. Não é tudo isso. Repito, nós devemos amar sempre e respeitar a Igreja Católica, embora muitos dizem por aí, a Igreja condena isso, condena aquilo. Não condena nada, não é? Ao contrário, ela às vezes até se condena, mas exige esse respeito à pessoa, na igreja, fora da igreja, seja quem for as pessoas. Não é? Eu agradeço imensamente a vocês por essa oportunidade. Não sei se fui claro, não é? Mas é porque também nós estamos trabalhando com isso, porque se alastra, não é, no nosso território da nossa diocese, que envolve 25 paróquias, e nós os padres estamos, não é, trabalhando um pouco com relação a isso, para que não se prejudique, né, a educação das nossas crianças, dos jovens também. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, desde já eu fico muito agradecido e peço perdão se provoquei algum erro de memória. Eu quero agradecer o padre aí pelas suas colocações, mas está franqueada a palavra dos seus vereadores que quiserem fazer pergunta ao padre Darlan dos Santos. Pois é, como ninguém quer fazer nenhuma pergunta, essa casa agradece pelo belíssimo do padre Darlan, mostrando a nós vereadores e a população aqui presente a preocupação sobre esse projeto, e que foi, eu acho que foi bastante bem elaborado pela secretária, e os seus componentes que fizeram parte tiveram cuidado de tirar essa parte que fala do ideologia de gênero. Pois é, pai, estou aqui agradecendo mais uma vez, e essa casa está às suas ordens. Senhor presidente, na questão de ordem, pois não, vereador. Queria também aproveitar e agradecer o padre Darlan pelas suas colocações, a Neilde também, que acompanha aí da Igreja Católica, e a Yara Oliveira, presbiteriana, que também acompanha o padre Darlan nessa noite, fazendo aí esse esclarecimento desse tema tão difícil da gente discutir e entender, mas que muitas das dúvidas nessa noite de hoje foi tirada aí através do nosso padre Darlan. Muito obrigado. Secretária, queria falar alguma coisa? Gente, agora vamos para a ordem do dia. A ordem do dia, vamos discutir o projeto. Já foi lido o parecer, e eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro parecer. Alô. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei do Executivo número 18 de 2015, de 10 de junho de 2015, que acabou de ser lido no expediente. O parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde está em discussão. Como ninguém quer discutir, está em votação. Quem for a favor, sentado, o contrário fica em pé. Aprovado por unidade dos presentes dos vereadores dessa casa. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do segundo parecer. Comissão de Legislação, Justiça, Postura e Redação Final ao projeto de lei do Executivo número 18 de 2015, de 10 de junho de 2015, que também já foi lido no expediente. Está em discussão o segundo parecer. Como ninguém quer discutir, está em votação. Quem for a favor, primeiro sentado, o contrário fica em pé. Aprovado por unidade das presenças dos seus vereadores. Eu peço agora o secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de Lei número 18 de 2015, de 10 de junho de 2015. Aprova o Plano Municipal de Educação, PME, e do município do Senhor do Bonfim, em consonância com a Lei número 13.005 de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação, PNE, e da outras providências.
prefeito municipal, senhor do Bonfim, estado da Bahia, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. É aprovado o Plano Municipal de Educação, PME, com duração de 10 anos a contar da publicação desta lei, na forma do anexo com vistas e cumprimento disposto do artigo 214 da Constituição Federal. Artigo 2º, são diretrizes do PNE que já foi lido e agora passado pela secretária também aqui. Erradicação do analfabetismo, universalização de entendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 4. Melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. 8. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegura atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. 9. Valorização dos profissionais da educação. 10. Promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Artigo 3º. As metas previstas no anexo desta lei deverão ser cumpridas no prazo da vigência do PME, desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégia específica. Artigo 4º. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do município deverão ser formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PME, a fim de viabilizar sua plena execução. O artigo 5º. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, será utilizado para avaliar a qualidade do ensino a partir dos dados de rendimento escolar apurados pelo Censo da Educação Básica, combinando com os dados relativos ao desempenho dos estudantes, apurando a avaliação nacional dos rendimentos escolar e outro índice que venha a sucedê-lo. Parágrafo único. Os estudos desenvolvidos e aprovados pelo MEC na construção de novos indicadores, a exemplo do que se reporta a qualidade relativa ao corpo docente e à infraestrutura da educação básica, poderão ser incorporados ao sistema de avaliação deste plano. O artigo 6º. O município, em articulação e integração com o Estado, a União, a sociedade civil, política, procederá à avaliação periódica de implementação do Plano Municipal de Educação de Senhor do Bonfim em sua respectiva consonância com os planos estadual e nacional. Artigo 7º. Fica instituído o Fórum Permanente de Educação de Senhor do Bonfim, de acordo com o item 4 do anexo desta lei, com o intuito de coordenar as conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo, com a participação da sociedade civil e política organizada e por intermédio da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação, acompanharão a execução do Plano Municipal de Educação. Parágrafo 2º. A primeira avaliação do PME realizar-se-á durante o segundo ano da vigência desta lei, cabendo à Câmara de Vereadores aprovarem as medidas legais decorrentes com vistas à correção de eventuais deficiências e distorções. Parágrafo 3º. O Conselho Municipal e o Fórum Municipal de Educação 1. Acompanhará a execução do PME e o cumprimento das suas metas. 2. Promoverá a Conferência Municipal de Educação. Parágrafo 4º. A Conferência Municipal de Educação realizar-se-á
com intervalo de até 4 anos entre elas, com a intenção de fornecer elementos para o PNE e também refletir sobre o processo de execução do PME. Artigo 7. Caberá ao gestor municipal a doação das medidas governamentais necessárias para o alcance das metas previstas no PME. Parágrafo único. As estratégias definidas no anexo desta lei não eliminam a doação de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados. Artigo 8º. O município elaborou o seu PME em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE, Lei de número 13.005 de 2014. Parágrafo 1º. O município demarcou em seu PME estratégias que 1. Assegura a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais e culturais. 2. Considera as necessidades específicas da população do campo e das comunidades quilombolas, assegurando a equidade educacional e diversidade cultural. 3. Garantem o atendimento à necessidade específica na educação especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. 4. Promovem a articulação intersetorial na implantação de políticas educacionais. Artigo 10. Os poderes do município deverão empenhar-se em divulgar o plano aprovado por esta lei, bem como na progressiva realização das suas metas e estratégias, para que a sociedade conheça amplamente e acompanhe sua implementação. O artigo 11. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, sem prejuízo de prerrogativa deste poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. E o artigo 3º. Revoga essas disposições em contraste. Senhor do Bonfim, 10 de junho de 2015, Edivaldo Martins Corrêa, Prefeito Municipal. Aí, foi lido o projeto pela segunda vez. Foi um projeto bastante discutido. Essa casa foi representada pela vereadora Lúcia Cirqueira e está em discussão. Como nenhum vereador quer discutir, está em votação. Quem for a favor, permanece sentado, quem for contrário, fica em pé. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes dessa casa. E eu quero agradecer a presença de vocês todos. E uma salva de palmas para a nossa secretária e toda a população. E o nosso padre Alain dos Santos. Quero dizer mais uma vez que essa casa está à sua disposição. Qualquer dúvida, as portas estão abertas. Muito obrigado, boa noite a todos. E um feliz São João para todos. Olha, gente, 50 pedacinhos que ainda tem nada para ser aprovada, viu? Bonfim Notícias. Informação a todo momento. Bonfim Notícias. Informação a todo momento.